Provável escalação do Flamengo agora aqui na tela do Coluna do Fla TV. A gente vai detalhar toda a provável escalação. Lembrando, o Flamengo tem apenas um desfalque para esse jogo contra o Palmeiras, que é o Everton Cebolinha. Porém, ele já é reserva ali do Samuel Lino. E o Flamengo tem os reforços do De La Cruz, do Alan, do Danilo e também do Wallace-Ian. Danilo e o Wallace-Ian voltam de suspensão. E De La Cruz e Alan voltam, porque não jogaram na rodada passada, porque o jogo contra o Botafogo foi no gramado sintético do Newton Santos e os dois têm sensibilidade ao gramado sintético. Então agora a gente vai detalhar aqui a provável escalação. Lembrando, tá, Luan, nosso convidado aqui do nosso pré-jogo de hoje, aqui na provável escalação, a gente coloca o que o técnico Felipe Luiz deve utilizar. A gente primeiro coloca o que o Felipe Luiz deve utilizar e aí na sequência a gente dá a nossa opinião, o que trocaria, o que mantém. Então vamos lá. Provável escalação. No gol, goleiro Agustin Rossi, não tem dúvida aqui. Na lateral direita, sempre tem essa dúvida, Varela ou Emerson Royal? No jogo contra o Botafogo eu tinha praticamente a convicção de que o Felipe iria com o Varela. Eu também. Mas ele começa com o Royal. Nesse ponto aqui, analisando o padrão dos últimos jogos do Felipe, ele deve ir com o Varela ou com o Royal, o Luan? Para ser bem sincero, assim, acompanhando o último jogo, o Royal nos minutos iniciais, acho que no primeiro tempo, até uma parte do segundo ali, ele não foi muito bem. Eu vejo ele recuando muito, né? Ele não apoia muito o ataque, né? Então eu vejo assim, eu não sei o que aconteceu para o Varela não ter sido titular, porque ele não tem histórico de lesão, até onde eu saiba. Eu não tenho essa informação. Lesão não. Não tem lesão, é uma opção técnica, né? Ele sempre deixa. Ele até foi bem enfático na última entrevista que ele falou sobre que ele vai escalar, as convicções são deles e vocês que. Ele falou, deixa eu lembrar como é que ele falou, tem um cortezinho. Ele falou que, assim... Ele praticamente falou assim, ó, eu sou o técnico, eu decido e vocês falem o que quiser. O que quiser. Isso aí. Então, assim, para mim, o titular é o Varela. Não diminuindo o Royal, mas porque nós temos, nessa lateral direita, nós temos um histórico muito vasto, e até do próprio Varela, né? E o Wesley, depois o Wesley, tão criticado, né? Aumentou o nível... Hoje está jogando na Europa, né, no Roma. Então, assim, Varela, não tem como. Vamos lá. Levando em consideração que é um jogo contra o Palmeiras, eu também acredito que o Felipe Luiz ele vá com o Varela ali na lateral, tá? Também acho que ele vai com o Varela ali na lateral. A minha opinião é que eu botaria o Royal, mas acredito que o Felipe vai com o Varela. Dupla de zaga não tem dúvida, Léo Ortiz na direita e Léo Pereira na esquerda. Na lateral esquerda também não tem dúvida, o Alexandro, dono da posição. E aí, a gente vê no meio de campo. O meio de campo do Flamengo tem o Jorginho, volante titularíssimo, joga pra caramba. Ele mais 10 no time. Ao lado do Jorginho é onde tá a dúvida, a principal dúvida. Aqui no site do Gol tá aparecendo que o De La Cruz tá com uma cruzinha aqui, mas ele tá ok, tá, galera? Ele tá bem. Aí, aqui é onde tá a dúvida. Se o Saul jogar, se o Saul estiver em plena condição, acredito que vá o Saul. Mas não é isso que a gente ouve de dentro do clube. O que a gente ouve de dentro do clube é que o Saul pode até ir para a lista de relacionados, mas ele não deve jogar os 90 minutos. Então, dito isso, a dúvida fica entre Eric Pulgar e Nico De La Cruz. O Pulgar, no jogo contra o Botafogo, ele entrou bem. O Felipe Luiz fez uma boa análise dele. O De La Cruz também está bem fisicamente. Então, acredito que, levando em consideração o pensamento do Felipe Luiz, ele vai de Eric Pulgar. Ele vai de Eric Pulgar aqui. Daqui a pouco, Luan, eu vou até pedir a sua opinião aqui nesse ponto. Mais à frente, na criação, camisa 10, Arrascaeta, tá bem, tá 100%. E aqui no ataque também é onde tem outra dúvida do técnico Felipe Luiz na provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Palmeiras. Nesse lado direito, existe a possibilidade do Felipe Luiz começar, olha só, existe possibilidade do Felipe começar com Luiz Araújo, aqui no lado esquerdo é o Samuel Lino, existe a possibilidade de começar com Luiz Araújo na direita e Pedro centralizado.
Porém, também existe a possibilidade do Felipe Luiz começar aqui no lado direito com o Gonzalo Plata e com o Pedro centralizado. Existe uma terceira possibilidade também no time do Flamengo, do Felipe Luiz utilizar aqui na lateral, na meia direita, na ponta direita, sabe quem? Carrascal. E aí ele passaria o Plata para centroavante, para fazer aquele papel de falso 9. Existem essas. Também não gosto. Também não gosto. Tem que ter o atacante fixo. Para mim tem que ter o Pedro. E aí existem essas três possibilidades. Levando em consideração os últimos jogos, acredito até que o Felipe vai colocar o Pedro de centroavante. Vai sobrar para o Carrascal. Carrascal não deve, eu acho que ele não vai ser titular, levando em consideração o trabalho do Felipe, sempre reiterando isso. E aí, para mim, a disputa tá aqui, ó. A disputa tá entre esses dois, Luiz Araújo e Plata. O Luiz Araújo, ele fez gol contra o Botafogo, mas vale recordar que ele não foi muito bem durante os 90 minutos. E o Plata, ele é... Cara, o Felipe Luiz é apaixonado pelo Plata. Gosta muito. E assim, eu gosto dele. O Plata entrega muito. Ele tem bons números de GPS, né? E tem brincadeiras à parte, ele se esforça muito no treino, nos jogos, né? Então, eu vejo assim, falei do GPS, é uma brincadeira, né? A questão do Felipe ali. Mas assim, o Plata, ele é um cara que ele é um pulmão, ele entra, às vezes ele erra alguma coisinha ali, mas ele é um cara que ele tem uma margem de erro muito baixa, né? Comparado a outros jogadores. Ele é um daqueles jogadores. E o Plata, ele é um daqueles jogadores que ele participa muito do jogo, ele é muito importante, ele participa demais dos jogos e não entra em estatística de soft score. Ele não é jogador de soft score, ele não dá assistência e passe. Assim, ele não dá assistência e gol. Ele rouba a bola, ele quebra a linha e toca lá pro meio, o meio aparece sozinho para poder dar assistência pro gol. Ele tem essa participação. Ele é um pulmão, digamos assim, lá na frente. Ele é um cara que ele exerce várias funções ali de voltar, de dar um carrinho, de às vezes chuta gol, ele dá um passe, assim, ele não é aquele cara para dizer, tipo, ele tem um padrão, ele tem um pouco não, tem muito mais técnica, digamos assim, né, do que o Michael. São posições diferentes também, né, mas assim, falando de pontas, né, mas o Plata, ele também é titular da seleção dele, né? Lá do Equador, se não me engano. É Equador, né? Plata é Equador. Então, assim, ele é titular. Só que é aquela questão. O Flamengo, ele tem um elenco tão recheado que a gente, às vezes, pode cometer uma injustiça ao comentar de um jogador para o outro. Porque é esse o diferencial do Flamengo e é isso que tanta gente cobra. Porque o Flamengo, se a gente for olhar aqui, qual o banco do Flamengo? Tem um Luiz Araújo. Mas o cara não fez gol, vai ser banco? Mas peraí, mas tem um Vinha. Tá do maluco. Ele seria titular em qualquer time. Tem um Carrascal, o cara entrou muito bem, mas vai ser banco. Então, assim, é um time que, pelo investimento, precisa de ter uma análise técnica, né? Aí entra o Felipe Luiz, de realmente colocar quem tá bem e não ficar com o patê. Não acredito que esse não seja o caso do nosso técnico, de ter preferência, né? Eu acho que esse não é o caso dele. Mas, assim, eu acho que é realmente o que a gente enxerga, né? Como o torcedor enxerga, como a gente que faz as análises aqui, né? Então, eu acho que tem que jogar quem tá bem. Pode falar. Dito isso, Luan, eu acredito que o Felipe Luiz, ele vai... Eu votaria no Luiz Araújo. Você, Luiz Araújo ou Plata? Na sua opinião. Pelo último jogo. Eu acho que pelo último jogo. Eu também iria com o Luiz Araújo, mas eu acho que o Felipe ele vai botar o Plata, cara. Acredito que o Felipe vai lançar essa aqui, ó. Vai lançar essa, hein? Vai lançar Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Pulgar, Arrascaeta, Plata, Samuel Lino e Pedro. Provável escalação para o jogo contra o Palmeiras.